Salve, salve galera, aqui é Ingrid aqui do podcast Saber Coletivo. Hoje fazer um videozinho diferente, né? Recentemente, hoje, Infinity Art divulgou que pretende lançar esse ano o jogo Call of Duty Modern Warfare 4, que é uma franquia de jogos de ação muito famosa, né? Call of Duty é um jogo extremamente famoso aqui, eu joguei vários, gosto da franquia, gosto da jogabilidade, gosto do jogo, mas a Infinity Art ela é famosa também, para além do jogo, né? Para além da franquia, envolvia algumas polêmicas, entendeu? Praticando um certo tipo de revisionismo histórico dentro do contexto ficcional que se passa a história do jogo, entendeu? Ela gosta de pegar elementos da história e colocar no enredo do jogo, né? Isso, de certa forma, tem sido problemático, né? Porque o que a ficção traçada e o contexto, né, do jogo passa, muitas vezes é uma visão distorcida do que realmente aconteceu na realidade, entendeu? Então, a empresa gosta de usar esses elementos assim para poder, para além de fazer um revisionismo histórico, usar isso para poder lucrar, né? Porque essa é a dinâmica do sistema capitalismo, do sistema do capitalismo hoje em dia, entendeu? Não importa qual a história, qual mais triste a história, quão mentirosa ou não essa história, o capitalismo vai se apropriar desses elementos e lucrar em cima, entendeu? Então, agradando ou desagradando um grupo, uma versão ou outra, não importa. Tá no contexto do sistema capitalista, vai virar lucro, e isso é o ponto fundamental para a dinâmica do que a gente vivencia hoje em dia, né? Do mundo hoje em dia. Enfim. E com o contexto de hoje não seria diferente, né? Vamos falar hoje de Call of Duty, do novo Call of Duty, que vai se basear que vai abordar o conflito histórico, né, entre das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a República da Coreia do Sul e a Coreia Popular do Norte. Então vamos aqui ver, né, essa dinâmica. Então, o jogo se coloca na pele, né, de soldados da República da Coreia do Sul, né, lutando contra a invasão do Norte, né. Essa é a narrativa que a maioria das pessoas conhece, né. Em 1950, a Coreia do Norte foi lá, a Coreia do Norte comunista invadiu a Coreia do Sul democrática, dando início aí sim a uma guerra brutal de mais ou menos 3 anos, certo? Né? Essa é a versão que o Ocidente aprendeu, né? Sobre a Coreia do Norte, né, que tá nos livros e que principalmente Hollywood e agora a Infinity Art tá reproduzindo e que é o contexto que muito se ouve, né? Só que a realidade, como quase sempre, é um pouco mais complicada e sangrenta do que isso, né? Mas vamos lá, vamos ao tentar traçar o contexto histórico aqui antes da gente, né, avançar, né? Começa mais ou menos ali em 1905, né, com o acordo de Tafta-Katsura, né, onde os Estados Unidos e o Japão, né, dividiram o mundo. O Japão colonizaria a Coreia e os Estados Unidos ficariam com o Havaí e as Filipinas, né? A ocupação japonesa, né, foi uma grande devastação na Terra, né? Quando o Japão perdeu a guerra em 45, né? Os coreanos estavam ali prontos para ser um país livre e unificado, né? Eles formaram a República Popular da Coreia, né? Um governo legítimo e ali tranquilo, na moral, na paz. Só que os Estados Unidos tinham outros planos, outra ideia, entendeu? O que aconteceu? Dois coronéis americanos decidiram, sem consultar um único coreano, que o país seria dividido num paralelo 38. Na edição eu vou dividir, botar as imagens aqui para ficar show bacana, né? A União Soviética aceitou, mas a intenção dos Estados Unidos era outra: transformar o Sul em um estado capitalista sob o controle dos Estados Unidos, né? Eles proibiram a República Popular da Coreia, né? Trouxeram de volta os colaboradores japoneses e colocaram os caras no poder, colocaram um homem no poder chamado Syngman Rhee, né? Que tinha vivido 40 anos nos Estados Unidos. Que com isso o plano da desgraça já estava mais do que pronto para dar merda, né? Aí, entre 1945 e 1950, o governo Syngman Rhee, apoiado pelo exército americano, conduziu um verdadeiro genocídio no Sul. O exemplo mais famoso é o massacre da ilha de Jeju, não sei se estou pronunciando certo, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas, e não ficou só nisso não. Os Estados Unidos e esse cara, Syngman Rhee, criaram uma polícia secreta que matou, segundo estimativas, mais ou menos ali 500 mil de sul-coreanos, velho, sob a acusação falsa de serem comunistas, tá ligado? Enquanto isso, o ditador Rhee
dizia abertamente a imprensa americana, né? Meu governo não tolerará mais uma Coreia dividida, né? Se a gente tiver aqui e resolver pela guerra, faremos todos os combates necessários, entendeu? A guerra não começou do nada, ela foi provocada pelos Estados Unidos e seus aliados do Sul. A invasão da Coreia do Norte em 50 foi assim, para alguns historiadores, uma reação afoita, afobada, só serviu para massacrar e ameaçar a população. E quando a guerra realmente começou, o que é que os Estados Unidos fez? Eles não se limitaram a conter a invasão, eles decidiram apagar a Coreia do Norte do mapa. Durante 3 anos, a Força Aérea Americana lançou 700 mil toneladas de explosivos e napalm, velho. Napalm, bicho. Porra, era a cidade que foi reduzida a cinza, reduzida a nada, velho. Napalm queimou homem, mulher e criança, bicho. Barragem foram destruídas para inundar a lavoura e acabar com as plantações, e acabar com a comida e acabar com a vida dessas pessoas, tá ligado? Com isso, ainda teve um general que declarou sem nenhum arrependimento, não havia mais alvos na Coreia. Fazendo um paralelo, mais ou menos ali, que 2 milhões e meio de norte-coreanos morreram, velho. A maioria civil. E só para fazer uma comparaçãozinha, o número de pessoas que morreram no Vietnã, que foi outra guerra americana, né? Propagada e causada pelos Estados Unidos, né? Foi cerca de 2 milhões. A diferença, o bombardeio da Coreia foi proporcionalmente muito mais intenso e destrutivo do que no Vietnã, pra vocês terem noção. O jogo Call of Duty, assim, ele promete ser divertido. E não tem nenhum problema de ser. Eu espero estar com o meu PC montado daqui até lá para poder jogar, entendeu? O problema tá quando a ficção ela se torna a única verdade. Pra vocês terem ideia, a indústria do entretenimento americano e os jogos de guerra são o auge disso. Vende a ideia de que os Estados Unidos são os heróis e os salvadores da democracia, né? Tanto que nas suas franquias, todos os personagens, o jogo é feito para ele ser cinematográfico. Entendeu? E passar a ideia mesmo de nós somos os salvadores, nós estamos ajudando os países oprimidos pelos comunistas, sem qualquer. É sempre comunista, né? Sempre russo, sempre chinês. Mas a história real da Coreia mostra que os Estados Unidos foi lá, dividiu um país, colocou ditadores, né? Porque os Estados Unidos, os outros são ditadores, nunca eles, né? Assassinaram, cometeram crimes de guerra numa escala assim absurda, né? Que, porra, bota qualquer vilãozinho aí de videogame assim no bolso, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui cagando regra, né? De quem vai jogar ou não. De que, porra, eu já bato no peito aqui, eu sou 100% Coreia do Norte já, tá? Aqui não tem dois ladismo, não. Eu já deixo bem claro o lado que eu quero escolher. Mas também eu gosto de me divertir, gosto de jogar meu videogame. E assim, jogar é um direito, é um prazer, é um lazer, é uma diversão. Mas conhecer a história é um dever. É de extrema importância que a gente conheça a história. Afinal, tem um vagabundo mentiroso, revisionista, que vai contar apenas o lado dos vencedores, dos vencedores. E o nosso desafio. A ideia é justamente a gente não cair em nenhuma falácia ou mentira que se propague, né, assim a bel prazer, como os Estados Unidos têm feito, né? Então é importante deixar isso bem claro que a história ela é muito mais complexa, né, do que se propaga. E é importante nós estarmos atentos a tudo, né? A quem conta a história, né, seja do lado vencedor, seja principalmente do lado perdedor. E é importante a gente diferenciar algo que é extremamente importante. Não confundir a revolta do oprimido com a revolta do opressor. Vamos jogar o jogo. Jogue o jogo. Eu vou jogar o jogo. Eu quero jogar o jogo. Sem mimimi, sem frescura, sem porra nenhuma. Entendeu? Então é isso. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você quiser mais vídeos assim, porra, tô aqui pra poder... espero fazer mais desse tipo e melhorar cada vez mais a qualidade. Perdão pelo meu jeito, porra, todo bestalhado de falar, mas é o meu jeitão que eu tô tentando melhorar. Então vou deixar as referências aqui embaixo. É isso aí, tamo junto. É nóis e taca ali pau.